Vamos deduzir a forma do período do pêndulo, que não é uma fórmula perfeita e exata, mas ela é muito útil. A primeira coisa que a gente tem que pensar é qual é a força que faz essa oscilação do pêndulo. E a resposta para isso é o peso, porque a força da gravidade, que vai atuar para baixo, por exemplo, na verdade uma parte dela vai equilibrar a tração, que atua na direção do fio, e a outra parte vai fazer com que o pêndulo volte para a posição de equilíbrio. Então é uma decomposição de forças mesmo. Eu vou pegar esse peso e vou decompor em Px nessa direção e Py, que eu vou chamar de Py, na direção da tração. Então Py vai ser esse rosinha e Px o azul. A ideia é que tração e Py vão se cancelar e eu vou ter Px, que é o que eu chamo de força restauradora, é quem faz esse pêndulo voltar. Tanto é que, a princípio, aqui eu teria tração, aqui eu teria o peso, não teria que decompor o peso, porque eles estão na mesma direção da tração, e eles mesmos se cancelariam direto, não teria Px nenhum. Então, aqui no meio não tem a força restauradora, só que como é por causa da inércia, ele meio que passa do ponto, e aí começa a aparecer um Px, que nesse ponto aqui vai atuar para cá. Então, a ideia é que o Px é a força restauradora, e esse Px vai ser calculado pela decomposição do peso. Então, vai ser mg, que é o peso, vezes seno ou cosseno de algum ângulo. A ideia é você associar com esse ângulo aqui, ó, chamar de θ. Então, Px, essa decomposição horizontal, vai depender do seno ou do cosseno desse ângulo θ. Bom, é bom entender ou perceber que esse ângulo θ, ele também é aqui dentro. Isso pode ser meio chato de perceber. Mas eu tenho duas verticais, que é essa do pêndulo aqui e essa do peso. São duas verticais. Então é como se eu tivesse isso aqui, ó. Uma vertical, que é a do pêndulo no equilíbrio, e aqui eu tenho uma outra vertical do peso. Então, essa reta aqui é uma transversal das duas. Então, se aqui eu tenho um ângulo θ, que é esse ângulo aqui, na vertical do peso vai aparecer o mesmo ângulo θ, que vai aparecer aqui. Então, espero que você tenha entendido essa parte, porque ela vai ser importante para compreender a fórmula. Então, aqui vai entrar seno de θ. E, já que essa é a força restauradora, é a força que vai causar a oscilação, eu vou usar a segunda lei de Newton e dizer que a força resultante é igual a m vezes aceleração. E a força resultante, nesse caso, já que tração e Py eles se cancelam, vai ser Px. Então, mg seno de θ igual a máxima de aceleração. Aí eu vou fazer aquela mesma coisa que eu fiz, se você viu o vídeo da dedução do período do sistema massa-mola, que é trocar a aceleração pelas equações do MHS. Então, a aceleração no MHS é aquela forma gigante, que é menos ômega vezes amplitude vezes o cosseno de ômega t mais φ0. E lembrar que essa parte aqui, que é da amplitude para lá, ela é exatamente igual, ou ela é a forma da posição no MHS. E aí você faz uma mudança para escrever melhor e escreve mg seno, que é o começo da fórmula, igual a massa vezes, e escreve menos ômega ao quadrado vezes posição, x. Esse x é a posição no MHS, que eu até queria mostrar isso melhor na imagem, só que ela está muito desenhada aqui. Então, deixa eu pegar essa imagem de novo, fazer uma cópia dela sem tanto rabisco que eu fiz, para a gente poder ver o x direitinho quando é o pêndulo. Aqui seria a posição de equilíbrio do pêndulo. E o pêndulo ele se move num arco. Então é como se... Eu vou tentar desenhar direito, não vai ficar muito bom, mas é como se essa fosse a linha do pêndulo. Então o x ele está aqui assim, mas na verdade ele vai em arco. Aqui eu tenho aquele ângulo que eu chamei de θ lá no começo. E aqui eu tenho o comprimento do fio, que é L, que também está aqui, se eu quiser daqui para cá. O que eu vou fazer com isso é
que se eu usar o ângulo em radianos, isso é muito matemática, eu sei, mas para o ângulo em radianos, eu posso escrever que o ângulo θ, ele é x sobre L. Mas é por isso que se usa radianos na física, porque essa relação ajuda muito. Saber que o arco que eu tenho aqui, então essa distância mesmo, em metros, sei lá, em centímetros, se eu dividir esse arco pelo raio desse negócio do círculo, por exemplo, enfim, esse comprimento aqui, eu vou ter o ângulo em radianos. Se eu pegar essa ideia, eu colocar dentro aqui do meu mg seno, o que eu vou ter, eu vou ter mg seno de x sobre L igual a... Aqui já vou multiplicar direitinho, vai ficar menos ômega quadrado vezes x vezes massa. Tanto faz, enfim, só queria botar tudo em um só. A primeira coisa que eu vou fazer, cotar já a massa. Então já mostra que a massa do pêndulo não importa para o período. E eu vou precisar cortar esse negativo. Na verdade, o que eu vou perceber é que a força Px ela é sempre contrária ao meu deslocamento. Por exemplo, se eu disser que esse x é positivo, então se eu disser que para lá é o sentido que eu chamo de positivo, o meu Px aponta ao contrário. Então, só para dizer que o meu Px está no sentido contrário da minha orientação de trajetória, então eu vou ter que chamar ele, pelo menos colocar na fórmula aqui, vai ter que aparecer um negativo na frente. E aí esse negativo vai ser cancelado com esse. A realidade é que era para ter um negativo desde o começo. Certo? Desde o começo era para ter um negativo. Porque desde o começo o Px é contrário à trajetória. E aí eu fico com g seno desse ângulo aqui, que em radiano é x sobre o comprimento do fio. E aqui vai ficar igual a ômega ao quadrado vezes x. E eu queria muito cortar esse x. Só que aqui eu tenho seno, o x está meio que dentro de um seno aqui. E aí que vai entrar a ideia de que essa forma não é perfeita, ela é uma aproximação. Porque, já que esse ângulo é em radiano, tem uma aproximação que a gente pode fazer que vai ajudar muito, que é a seguinte. Quando eu tenho um ângulo bem pequenininho, geralmente é na faixa de 10 graus, que em radianos vai mais ou menos 0,18 radianos. Se eu tiver um ângulo que é menor do que isso, o seno do ângulo é igual ao valor do próprio ângulo. Calma que eu sei que isso pode ser meio complicado. Então eu vou escrever isso aqui primeiro e eu vou te mostrar. Então, se eu tenho essa condição, se o ângulo que eu tenho for pequenininho o suficiente, o seno do meu ângulo ele é igual ao meu próprio ângulo se ele for em radianos. Olha como isso é verdade. Vou limpar isso que eu fiz aqui. Aqui eu tenho uma calculadora científica e está com ângulo em radianos. Vamos ver se é verdade. Π, por exemplo. Então, seno de π, 0. Faz sentido. Vamos botar 0,18, que foi o que eu coloquei aqui. 0,18 radianos. E eu vou tirar o seno disso. E o seno disso é 0,179. Então, ótima aproximação. Se eu for menor ainda, 0,1 radianos ou 0,01 radianos e tirar o seno, é praticamente 0,01. Ó, 0,0 aí 0,99998, é muito perto. Então, sabendo que se eu tiver um ângulo pequeno, eu posso fazer essa aproximação, eu vou usar isso. Eu vou dizer que o meu ângulo vai ser pequeno e eu vou fazer uma aproximação disso. Eu vou aproximar isso para g. Em vez de seno de sobre L, eu vou trocar pelo próprio ângulo. Eu troco por x sobre L, que é incrível, que é trocar seno pelo ângulo. Vai ficar ômega ao quadrado vezes x. E aí eu vou poder fazer o que eu queria fazer desde o começo, que era tirar esse x. E vai ficar aqui ômega ao quadrado é igual a g sobre L. E aí lembrando que esse ômega no momento circular, ômega é 2π sobre período.
E eu vou substituir essa ideia dentro disso aqui, do ômega. E eu vou terminar com o que você já deve saber se você já viu a fórmula pela primeira vez, que é 2π sobre t. Aí já vou fazer o seguinte, eu vou tirar a raiz disso aqui, porque isso aqui está ao quadrado, eu posso tirar a raiz dos dois lados. Vai ficar raiz de g sobre L. E quando eu quiser isolar para o meu período, eu vou ter que período é 2π raiz de L sobre g. E é daí que vem a fórmula. Lembrando que essa é uma forma aproximada e ela só vale se for um ângulo pequeno. Geralmente a aproximação ela é boa quando o ângulo é menor do que 10 graus.